Tá no ar? Nosso terceiro podcast. Tô muito feliz. Doutora Mayra Merlotto, conta pra gente como é que foi sua semana. Você tá bem? Porque eu tava viajando. Conta, Cuidou sucesso. muito bem da clínica? Terceiro podcast hoje, estamos com tudo. E hoje direto da cirurgia, né? Que é a ideia do podcast, chamar sala de cirurgia, porque nós já saímos do centro cirúrgico, chegamos aqui, contamos um pouco pro pessoal como que foi o caso do dia. Foi muito né? legal. A ideia era essa. Hoje foi exatamente isso. Os outros dias deu pra chegar um pouquinho mais cedo, a gente ficou... Hoje, acabou a cirurgia, eu saí correndo pra cá. Pegou o trânsito básico de São Paulo. São Paulo tem um transitinho assim... básico. Faróis queimados pela chuva, básico. É que tava chovendo, né? Cheguei aqui, já vamos gravar. Então é legal. A vibe é assim, centro cirúrgico. Estamos na sala. Acabamos de terminar nossa cirurgia. Estamos no conforto médico. Isso aí. Então é essa vibe. É bacana isso, né? O cirurgião, a gente... assim, sempre tem aquele café no conforto. A gente senta no conforto médico e fica batendo papo. Tomando muitos cafés. Geralmente a gente fala, pô, como que foi minha cirurgia? O que aconteceu? Dá uma descontraída e tal. Hoje a cirurgia foi legal. Eu adorei. Bacana. A gente ficou falando um pouquinho eu falei um pouquinho de implanter, né? Eu foquei um pouquinho nisso. A cirurgia era uma calvície grande. Grau 6, grau 7. Sim. Que é a calvície maior. A gente extraiu muito cabelo. Foi muito legal. E a área doadora? A área doadora era boa. Não era muito boa. Não era muito denso. Mas deu para extrair muito fio. Eu coloquei em alta densidade. Fiquei bem feliz. Bem feliz. Principalmente agora. Acabei de voltar da viagem. Conta um pouco da viagem. Como foi o curso? Tava lá em Belo Horizonte. Comendo pão de queijo. Tomando cafezinho. E dando aula no congresso. Bacana. Foi um congresso show de bola. Fui lá... de tricologia, Tricologia. né? Fui lá sexta-feira. Foi sexta, sábado. É bem intenso. Congresso, nossa. Uma coisa que tinha que mudar de congresso é que a gente não descansa. O dia inteiro em aula. Começa tipo 7 da manhã, 6 da tarde, 7 da... Entrou a noite e a gente tá lá sentado, falando, discutindo, prestando atenção. Alguém dando uma aula de algum tema cabeludo. Congresso médico. E os congressos devia mudar, internacionais também, né? São em uns destinos super legais. Fala, nossa, que legal, você vai para passear em tal lugar? Não, então, ou você fica uns dias a mais, né? Porque o congresso fica imerso ali o dia todo nas aulas, nas discussões. Geralmente tem festinha à noite com o pessoal do congresso. Então, você fica ali envolvido, né? Acaba não conhecendo muito do lugar, assim. Exatamente. Tem um coquetelzinho à noite. Basicamente é beber alguma coisa, conversar todo mundo. Conhecer assim, pessoas novas, os colegas, né? Mas a gente nem curte o lugar, porque, tipo, agora que eu fui pro Panamá em outubro. Fui pro Panamá, não conheci o canal do Panamá. Não, esse tinha que ter ficado um dia a mais. Não conheci nada. Não, é só o hotel, aula, peguei aeroporto, voltei pra casa. Exato. Não dá pra curtir nada. Mas agora eu fui pra Belo Horizonte. Belo Horizonte tem uma vibe assim, uma aura mais tranquila. É que cidade menor, né? A gente tá aqui em São Paulo todo dia. Essa loucura, então, não é que deve ser gigante Belo Horizonte, mas a gente já capta assim uma vibe mais tranquila. E o congresso foi muito legal. Foi muito show de bola. Ele foi capitaneado pelo nosso grande amigo Otávio Boaventura. Querido Otávio. Super cirurgião. E eu dei aula sobre a área doadora. Bacana. Primeira vez que eu dou aula de área doadora, acho que sim. Falei sobre fórmulas matemáticas para calcular o máximo possível de cabelos. Dei uma bela estudada para dar essa aula, porque tem muita fórmula. Sim. E é algo assim que está em estudo, na verdade. A gente usa muito mais. Até o cirurgião que desenvolveu essa fórmula para calcular quantos cabelos pode tirar em cada caso, não usa. Não usa, né, a fórmula essa matemática, fórmula. Por quê? Né? Porque o olho do cirurgião, ele te olha e já sabe. Aqui dá para tirar X cabelos. Aqui a área doadora é excelente, vai extrapolar. Ou é uma área doadora média, mediana, vai sair X cabelos que eu sei que eu vou conseguir dar um super bom resultado. Ou aquele... Eu até falei na aula assim, essa coisa de área doadora.
Os pacientes vão saber agora que eu tô falando aqui, quem assistir, né? Eu olho o paciente, entrou no consultório, primeira coisa, eu já sei a área doadora, eu já sei que tipo de cirurgia vai ser. Você também sabe. Entrou um paciente com uma mega área doadora, eu já sei que vai ser de olho, né? uma super boa área que a gente vai cobrir. Entrou um paciente com uma área doadora pequenininha, né? Aqui bem pouquinho, eu sei que vai ser, a gente vai cobrir uma área menor. Se ele tem uma calvície menor, perfeito. Se ele tem calvície maior, a gente vai espalhar mais e aí a gente tem que ajustar a expectativa. Eu vejo na hora. Como é que você gosta de fazer? Isso é uma questão muito delicada, porque é uma das coisas que envolvem assim, fotos de internet, né? De casos antes e depois. Que tem resultados muito bacanas e a pessoa que olha aquilo não faz toda essa análise se a área doadora era boa ou não, o que depende para chegar naquele resultado. Mas ela cria a expectativa, eu quero ficar assim, que topete lindo, meu sonho é ficar assim. Mas a pessoa não sabe que depende de inúmeros fatores, né, que envolvem a área doadora. Então, depende da extensão da área doadora, né? Tem gente que tem uma área maior, uma área menor. A densidade, então, o número de unidades por centímetro quadrado e dentro de cada folículo, quantos fios, que nós já falamos isso um pouquinho, vamos mostrar, né? Que cada unidade folicular, como se fosse um grupinho, pode conter de 1, 2, 3 até 4 fios. Quem tem aquele cabelo cheio, denso, tem 4, 5 fios. Tem pacientes que têm o cabelo muito ralinho, com 1, 2 fios. E aí, se você tira muito o cabelo dessa área doadora mais rala, vai surgir área de falha. Então, o ponto mais importante ao chegar na cirurgia é alinhar essa expectativa, né? É explicar com muito cuidado para o paciente entender qual é a sua área doadora possível, né? No seu caso. Qual é a sua área doadora? Isso que você falou é tão importante, resume muito assim a aula que eu dei. Claro que eu falei muito de fórmulas, mas assim, o paciente chega no consultório, aí ele quer ganhar aquele cabelo que ele viu, sei lá, numa foto, na internet também, enfim. Só que muitas vezes é comum as fotos aparecem mais as fotos de grande sucesso, né? O que é isso? Paciente com excelente área doadora que extraiu um número maior de fios que a média. Extraiu 1 milhão de fios, legal. Ele tinha uma área doadora fora do comum. O que é fora do comum? 15% dos pacientes têm uma área doadora assim, maravilhosa. É que nem barba. Tem gente com a barba fechada. Fechada. É impressionante. Não é o comum. O comum é uma barba mais ou menos, ou uma barba tem rarefação, mas tem pessoas com a barba fechada. Não sei se é que nem o cabelo, mas o cabelo, pra mim, eu tô chutando esse número, tá? Não é científico. Acho que uns 15%. 15% tem uma área doadora, fala assim, vou fazer o que quiser. É muito cabelo que sai. Agora, a maioria tem uma área doadora que é X número de cabelos, tal. Então, cada paciente tem o seu resultado. Sim. E todo o resultado é muito bom. É assim, tem paciente com área doadora ruim. Parece bastante no consultório. Dá para operar? Claro que dá. Você vai ter um super upgrade. É que muita gente pensa que o transplante de cabelos vai deixar cabeludo 15 anos de idade. Não, a gente vai dar um upgrade. Igual adolescente, Não, né? a gente vai dar um upgrade. A pessoa que tem uma calvície grande e vai colocar cabelo e às vezes não tem uma área doadora super densa, a gente consegue colocar cabelo, simplesmente regride no tempo. Vai continuar com grau de calvície, só que o visual muito melhor. Sim. Então o transplante de cabelos, eu amo o que a gente faz, porque a gente sempre aumenta a autoestima, dá uma vibe melhor em todos os tipos de cabelo. É simplesmente ajustar expectativa. Que tem paciente que fala assim, eu só faço transplante de cabelo se eu voltar adolescente. Fala, bom, então aí é outro mundo, não é isso? Isso eu acho muito importante. Nas consultas, eu sempre tento alinhar essas expectativas mostrando casos. Então, conversando, nós que estudamos isso, trabalhamos com isso, é muito fácil. Então, eu consigo entender o que você quer me dizer. Agora, os pacientes não. Então, você fala, olha, vai ficar muito bonito, rejuvenesce, mas não volta a ser adolescente. Olha este caso. A idade é parecida com a sua, o tipo de cabelo é parecido com o seu, o grau de calvície. Então, é assim que eu estou te falando, que é para alinhar as expectativas de como vai ficar. Porque o que garante que o paciente vai ficar satisfeito e feliz com o seu resultado
é alcançar o que ele está esperando, né? É uma cirurgia estética, então é cumprir com aquela expectativa. Então, eu já mostro muitos casos durante a consulta, como foi logo após a cirurgia, 1 mês depois, 3 meses depois e até o resultado final. Sempre também priorizando e enfatizando a importância de associar o tratamento clínico, né? Porque o tratamento clínico vai melhorar a qualidade do cabelo como um todo. Então, não o número de fios necessariamente, mas a espessura, o cabelo ficar mais bonito, mais grosso. Quem não faz tratamento clínico? Essa também é uma grande pergunta. Daqui a pouco eu vou abrir Estamos devendo perguntas. Não, eu coloquei... Antes de entrar, 1 minuto antes de entrar, eu coloquei aqui no meu Instagram. Estou entrando no podcast, tem alguma pergunta? Vamos ver daqui uns 5... Vamos ver daqui a uns 5 minutos se alguém colocou, mas assim, responder pergunta. Mas uma pergunta comum vou precisar fazer tratamento pro resto da vida? É assim, não precisa fazer tratamento pro resto da vida, mas a gente sempre quer manter seu cabelo. Então, se você ainda está com estímulo de queda, que é muito provável, a grande maioria, é bom entrar no protocolo anti-queda. Agora, é comum nós fazemos, né, nós preconizamos um protocolo anti-queda, o paciente ele fica com o cabelo estável e depois para um pouco com o tratamento e ele continua bem. Se esse paciente sem tratamento continua bem, o time está ganhando, mas se começa a reduzir, a ter um pouquinho de queda, volta para o tratamento. Então, o nosso acompanhamento é importante. Sim. Às vezes eu paro um pouquinho, tiro o paciente do tratamento, se não está com uma queda, às vezes eu coloco ele de novo. Eu gosto assim de fazer tratamento intermitente, não o tempo todo, mas sempre cada caso é um caso, né? E sobre esse acompanhamento, né? Então, como acompanhar os pacientes? Através dos registros fotográficos, então, de longe, né, os macroscópicos, as fotos clínicas e as fotos microscópicas. No nosso primeiro podcast, nós falamos muito, né, dos softwares, dos aparelhos que nós usamos para isso. E aí, hoje, nós trouxemos, né, o Hairmetrics, nós falamos muito, então, às vezes o pessoal se questiona o que é o Hairmetrics, nós trouxemos para mostrar. Acho que, Edu, coloca para a gente na TV. Eu vou conectar aqui, se você quiser. Esse aqui é o Hairmetrics, né? É um aparelho. Nós temos nosso parceiro do podcast agora, o Hairmetrics, que é da Canfield, da Med Systems. É uma super máquina. Até a gente conversou em congresso das máquinas e tal. Mas por que a gente precisa de máquina? Principalmente para tratamento clínico. Para o tratamento clínico. Para o transplante... nem o inventor da super máquina usa a máquina. É a experiência do cirurgião. Eu olho, já sei e tal. Para o tratamento clínico, ou seja, está dando certo o tratamento clínico, a gente pode fazer todo um exame especial do cabelo. É uma coisa especial, demora um pouco, mas te dá os dados incríveis. Como é que está seu cabelo, a espessura do seu cabelo, o diâmetro dos fios, quantos cabelos por centímetro quadrado, e dá para a gente comparar. Começa o tratamento, depois de um tempo, o paciente volta, o tratamento está dando certo? Vamos ver aqui. Microscopicamente a gente consegue ver se a massa capilar aumentou, porque o geralmente diâmetro... após 6 meses nós repetimos, né? O diâmetro do fio dá para aumentar. Então são possibilidades, e isso é muito legal. E é importante ter alguns parâmetros, né? Então, parâmetros objetivos para ter esse acompanhamento, esse segmento. Então, o Hairmetrics, outras plataformas também de análise dos fios, da espessura, permitem ter esse parâmetro objetivo, porque nós vamos reavaliar o paciente a cada 3, 6 meses. E o paciente, sob tratamento, olhando no espelho todos os dias, perde um pouco o parâmetro se está melhorando ou não. Né? Então, essas tecnologias, elas são complementares, elas ajudam a ter esses parâmetros objetivos. Olha, melhorou X%, será que nós podemos complementar esse tratamento, aumentar medicação, aumentar a dose, associar outros tratamentos como laser, aplicação intralesional, né? Aplicação no couro cabeludo das medicações. Então, ele vai ser um auxiliar no nosso acompanhamento a longo prazo. Eu estou animado de usar bastante
esse aparelho super sofisticado, pequenininho, né? Parece nada, mas isso aqui é um super sofisticado, é tipo um NASA. Por quê? A gente bate uma foto, essa foto vai para os Estados Unidos, tudo em segundos, porque é um programa. Essa foto vai para os Estados Unidos, lá nos Estados Unidos entra num mega computador. Lá na Canfield. Na Canfield, inteligência artificial, e aí em segundos volta para cá no nosso computador e pronto. Vem 1 milhão de dados, né? Que dá inteligência, que doido isso, né? Inteligência artificial, robô, sei lá o que, é tudo muito moderno e tecnológico, mas chega pra gente. Isso em segundos, a gente está conversando com o paciente, deu, sei lá, alguns segundos, tal, volta essa informação lá dos Estados Unidos, inteligência artificial. Então esse aparelho é muito bom para o segmento de tratamento clínico. Então, por exemplo, eu dou uma loção, eu dou um remédio, daqui a alguns meses está melhorando? Claro que é importante o dado, o paciente falar, estou sentindo, né, uma melhora. Vamos ver quanto está melhorando. A gente faz os dados objetivos, né, todo esse exame muito sofisticado. Se ele melhorou pouco, é muito possível, nós podemos melhorar o tratamento, aumentar o espectro do tratamento, fazer outras terapias adjuvantes, né, os lasers, os microagulhamentos, as coisas. Então, tá muito interessante. Tem a imagem aí? A imagem tá aí? Para mostrar para o pessoal um pouquinho como... Olha lá que legal a imagem. O que é isso daí, Mayra? Conta pra gente. E desde o começo, né, só para entender então um pouco como funciona, ele é um dispositivo que nós temos um local próprio no consultório onde nós vamos fazer essas fotos. Então, nós conseguimos fazer as fotos macroscópicas com ele, que eu consigo visualizar tanto por aqui, pela tela aqui própria, ou direto no computador. Então, é bacana que o paciente consegue acompanhar ao vivo com a gente, no mesmo momento que vamos tirando as fotos e fazendo a análise, ele consegue acompanhar. E quando nós acoplamos a lupa, essa lupa ela vai fazer as fotos e ela permite um aumento de até 200 vezes. Então, para pegar desde a espessura dos fios até fazer o exame do couro cabeludo mesmo. Ver se tem vermelhidão, descamação, se tem sinais de doença do couro cabeludo. Então, ele é um auxiliar da consulta, da avaliação do couro cabeludo como um todo. E aí, essas são as fotos microscópicas. Dá pra ver bem, né? Tem os verdinhos, né? O verdinho, ele é a espessura dos fios, né? Deixa eu mostrar aqui pra você. De 60 a 90 micrômetros tá marcado em verde. O que tá em amarelinho é de 30 micrômetros. Então, ele calcula tudo e calcula quantos fios saem de cada poro no centímetro quadrado, a espessura de cada fio em micrômetros e consegue comparar uma imagem com a outra. Ou seja, depois de um tempo de tratamento clínico, o paciente volta no consultório e a gente consegue comparar. A mesma região, então é comum nós procurarmos ou uma pintinha, né, um nevus, que a gente fala, um sinal no couro cabeludo e mapear essa região desse sinal. Então a gente sempre vai estar no mesmo espaço e aí nós conseguimos comparar. Que legal, tem os dados aí, né, Mara? Conta pra gente perfeito. Os dados. Então, ele permite comparar, por exemplo, para fazer o diagnóstico de calvície em mulheres, um dos parâmetros para esse diagnóstico é você comparar a densidade e a variabilidade da espessura desses fios aqui na região da frente, onde começa a ficar ralo, com a região da coroa. E o dispositivo ele já permite você colocar aqui um ao lado do outro e ele vai mostrar quantos fios tem nessa região por centímetro quadrado, a espessura dos fios e a variabilidade da espessura desses fios, porque um dos critérios da calvície feminina é que conforme vai tendo um afinamento dos fios, então tem aqueles fios originais que são mais grossos, que nós chamamos de os terminais, e tem os fios que vão sofrendo o afinamento. Então tem um fio grosso, um fio fino, um fio grosso, um fio fino. E aí ele mostra certinho essa variabilidade dos fios para fazer o diagnóstico, né, da calvície feminina. Ele faz toda uma análise, então,
qual a porcentagem dos fios grossos, os intermediários e os finos. Então, essa daqui é o cabelo de uma paciente muito cabeluda, que quase não tem fio fino, muito pouquinho vermelho, a maioria os fios grossos. E esse 203 são 203 fios por centímetro quadrado, será? Cabelos por centímetro quadrado, tá escrito ali, isso, os fios, fantástico. Né? Não unidades, não, fios, os fios. É uma cabeluda, hein? É uma cabeluda. Essa é de dar inveja. Sua é cabeluda. Outra coisa que eu vejo assim de cara é o número, a porcentagem de fios mais grossos é muito maior. Então a gente vê aí, né? Por isso que ela deve ter um cabelo muito bonito. Essa área aqui é atrás do couro cabeludo. Quando nós olhamos na frente, então aumenta o número de fios mais finos, mas... Olha o número de cabelos como diminuiu, 134. Mas se você observar na parte externa da foto, não existe uma grande variabilidade. Os fios são muito parecidos, então não é um quadro sugestivo de calvície. E ele permite também soltar, no mesmo momento, na consulta, o paciente já pode levar o seu relatório. Então, ele vai levar o relatório da primeira consulta, da primeira avaliação, com as fotos clínicas, tanto as fotos macroscópicas quanto as micros, os números da análise dos fios, os gráficos, e aí nós vamos comparar no retorno quando voltar. Geralmente nós comparamos a cada 6 meses, porque quando você começa a realizar o tratamento, os medicamentos eles vão começar a dar um resultado bacana a partir do 3º mês, caminhando para um platô por volta do 6º mês, né? Então não adianta tirar a foto antes. Às vezes os pacientes voltam para trazer resultados de exames, falar, nós vamos comparar as fotos hoje? Então tem que esperar esse tempo do medicamento agir e do cabelo responder para fazer essa comparação. A tricologia tem isso, né? Nós temos muitos pacientes de transplante de cabelo, que aí é outro mundo, a gente olha, já sabe, é uma coisa muito cirúrgica, mas o mundo dos pacientes que tem queda de cabelo e que não tem indicação de transplante, ou que até tem, mas não querem fazer transplante, é muito grande. Então a gente tem todo um arsenal no consultório de tricologia, que é isso, que é esse aparelho sofisticado, a gente mede, vê como está indo o tratamento. Nós temos esses tratamentos no consultório, microagulhamentos, lasers, e isso é tudo, isso agrega, né? Agrega muito ao segmento desse paciente. O cabelo fica muito bom, não somente agora, a longo prazo. Mas uma coisa interessante é o seguinte, os pacientes me perguntam bastante. É legal o podcast por isso, né? Consigo falar aqui muito tempo sobre um assunto. Faz o transplante. O transplante, a gente coloca cabelo. Só que esse cabelo é misturado nos cabelos que ele tem. Né? Porque a gente não opera pacientes totalmente zerados. O paciente tem um certo cabelo, a gente soma. Sim. Esse cabelo que está ali, que tem previamente, vai cair, né? Ele vai afinar. Então também serve para um segmento assim, para o paciente que quer um segmento mais super individualizado. Todas essas tecnologias vão ajudar a perceber, precisa tratamento, precisa mais tratamento ou menos, ou seja, está muito sofisticado. E é um super investimento, né? Pouquíssimas clínicas no Brasil têm essa plataforma. Mas é porque é caro mesmo. Mas exatamente. Mas nós não medimos esforços para oferecer o que tem de melhor do mundo tanto de tricologia quanto do transplante, né? Para oferecer para os pacientes. E até então, os equipamentos que realizavam essas análises, você tem que raspar o cabelo. Nem que seja 1 centímetro quadrado, você é obrigado a raspar. Então, imagina assim, uma pessoa que não quer fazer o transplante só para fazer um segmento do seu tratamento. Olha, na sua consulta a cada 6 meses, você usa o cabelo comprido, mas eu vou raspar 1 centímetro. Então, não faz sentido. A gente acabava não fazendo isso
pelo transtorno que vai gerar ter que raspar. Essa tecnologia sem raspar. Exato. Né? Maravilhosa. E aí, para quem faz o transplante, tudo bem, porque nós vamos raspar na hora da cirurgia e já faz toda essa análise, né? Os pacientes sabem que eu fico ali meia hora só fazendo o estudo da área doadora, mas agora nós já conseguimos fazer desde a primeira consulta. Então, vai auxiliar muito, vai ser um dado complementar muito bacana, tanto para o paciente conseguir ver sua evolução, quanto para nós termos parâmetros objetivos a longo prazo, né? É muito bacana. Acabei de ver aqui, eu coloquei, né, faça uma pergunta, todo podcast. Vamos lá. Mas já tem pergunta aqui. Olha só. Tenho entradas na testa. É a mesma cirurgia que uma cabeça mais calva? Na verdade, ele perguntou também de valor, assim. Valores a gente não fala. Aqui, o Conselho Federal de Medicina não permite. Mas assim, é a mesma cirurgia fazer umas entradas ou uma calvície grande? Como é que é isso, Maraca? Eu fala a sua opinião, eu falo a minha aqui. Será que será que ele quer saber sobre a técnica da cirurgia? Não, é a mesma cirurgia, é o mesmo valor, é o mesmo tipo de trabalho, como é que é? É mais fácil, é mais difícil? Primeira coisa é identificar o real grau de calvície que o paciente tem, né? Porque eles chegam na consulta falando, a entrada me incomoda, mas ao examinar, às vezes, igual você falou que o paciente já entra na porta, você vê a área doadora, o paciente está entrando e eu já fico analisando o grau de calvície também. Então, ele acha que é só entrada, mas aqui na área central já tem uma certa miniaturização, um afinamento dos fios. Você, mesmo de longe, já enxerga o fundo, né? Eu aprendi com os pacientes esse termo, você enxerga o fundo da piscina. Então, começa por aqui, que não adianta você colocar os fios somente nos 2 dedinhos ali da entrada, porque daqui 5 anos essa calvície evolui e ele abre um espaço atrás. E nós vemos hoje em dia muitas clínicas, vê isso na internet, que as pessoas fazem isso, colocam 2 centímetros de cabelo, eles cobram a cirurgia por folículo, então você vai pagar menos por essa cirurgia, só que daqui 5 anos você tem que fazer outra, porque não teve esse trabalho cuidadoso de ter todo um planejamento a longo prazo para você não ser obrigado a fazer outra cirurgia, né? Então, essas perguntas chegam porque muita gente trabalha dessa forma. Às vezes o valor da cirurgia ele é de acordo com o folículo, né? Isso é um fator muito limitante, porque você está fazendo uma coisa ali, você vai cobrar menos da pessoa, então você vai fazer uma coisa mais rápida, porque ele pagou só por aquilo. Então, não é a nossa proposta, né? A proposta é já fazer uma cirurgia grande, pensando em manter esse resultado bonito a longo prazo, fazer o acompanhamento clínico para a calvície não avançar, né? Então, tem que ver certinho isso, que às vezes o paciente acha que é só a entrada e é raro, né? É muito raro quem é só uma entrada. A gente pensa igual, claro. Trabalhamos na mesma clínica. Nós temos um pensamento muito homogêneo, mas que é o pensamento mais avançado da cirurgia capilar. Nós trabalhamos sempre a unidade. A unidade. O que é a unidade? Só a entrada não é uma unidade, uma unidade estética. Isso é um conceito muito, muito estudado na cirurgia plástica. Nós trabalhamos unidades estéticas, no nariz, aqui, ali. Então a gente não pode trabalhar um setorzinho. Nós não gostamos, pode até acontecer uma exceção, de trabalhar só a entrada. Não existe isso. O paciente, se a gente coloca cabelo só na entrada, porque X, Y, Z, o que você falou, clínicas cobram por folículo. Imagina o que acontece. Que é quase certeza, o paciente vai evoluir na calvície. Exatamente. Daqui a 5, 10 anos, colocamos lá na entrada, aquele desenho bonito, só na entrada. E daqui a 5 anos, com o cabelo outro começou a afinar, ele vai ficar com 2 chifrinhos assim, 2 cabelos na entrada, o cabelo forte e o resto tudo esquisito. Fica feio. Então, para que não aconteça isso, nós trabalhamos nessa filosofia da unidade estética. Perfeito. A unidade estética é a fronte. Então eu preciso colocar na entrada e preciso fortalecer todas as outras áreas. Que já tem sinais de miniaturização, Vão ter sinais né? de miniaturização. É muito raro alguém que tenha a entrada e o resto do cabelo absolutamente cheio, perfeito. Pode até acontecer,
pacientes mais velhos, que já estabeleceu a consulta. Então, existem as exceções que eu vou trabalhar só a entrada. Mas é raro, a gente vai trabalhar... Aí, se eu fizer isso, porque eu tenho certeza absoluta que não vai andar a calvície. Porque senão é uma cirurgia temporária. Dali a 2, 3 anos, o paciente evolui um tiquinho, fica feio. Fica só aquele cabelo mais forte na entrada e todo o resto mais fraco. Isso não existe na natureza. Então, eu preciso fortalecer toda a unidade estética, que é a fronte. Aí depois nós temos outra unidade estética, que é a coroa. Então, a coroa é outra unidade estética que a gente vai trabalhar. Então, a gente nunca trabalha um setorzinho da coroa também. A gente trabalha uma região maior. Eu tenho um caso que ilustra bem isso. Um paciente que operou há muitos anos em outro lugar e ele colocou mais aqui na frente, né, na área central, nas entradas e no meio, e um pouquinho na coroa. E aí a calvície dele avançou e os fios transplantados não caíram, então a coroa dele tem uns 10 centímetros, mas tem um miolinho ali de 3 centímetros com fio e ao redor nada. Então é um caso que ele é muito ilustrativo. Eu sempre mostro para os pacientes, quando eles me perguntam sobre isso, para entender que é muito importante o planejamento do transplante a longo prazo. Agora, fechar as entradinhas vai ficar lindo, vai ficar ótimo, só as entradas. Daqui 10 anos você vai ter que passar por esse processo novamente, 1 ano novamente para ter o resultado final. Então, a importância e aprender a importância desse planejamento a longo prazo, né? A outra pergunta que eu vi aqui tem o cabelo branco vai ser transplantado? Dá para pegar só os cabelos mais escuros? Essa pergunta é comum também, né? Isso é muito engraçado, porque os homens vão ficando com o cabelo grisalho e aí eles querem que coloque o preto, o cabelo escuro na frente. Então vai ficar com uma franjinha escura e o resto do cabelo grisalho, né? Fica esquisito. A gente sempre transplanta todos os fios de uma maneira para misturá-los. Então, se o paciente tem uma tendência a ficar grisalho, vai ficar todo grisalho, toda a área vai ser grisalha, né? E isso é bonito, não pode pegar uma mecha de cabelo preto, colocar em uma região, em outra região, vai ficar esquisito. Então é muito importante a gente trabalhar de forma de dissipar os fios para que fiquem bonitos todos os fios. Bonito, se o paciente tem tendência a grisalho, vai ficar grisalho. Então a gente transplanta o fio preto, o branco. O fato nós precisamos captar sempre um número bacana, o melhor da área doadora que ele possa nos dar e colocar esse cabelo. E é só para eles aprenderem, assim, terem esse conceito, né? Tem gente que pergunta, o fio vai continuar branco ou ele vai ficar branco? Ele funciona exatamente como ele funcionava na área doadora. Então, o que é o cabelo branco? É o seu folículo que deixou de produzir melanina, então ele não produz mais cor. Então, o que era branquinho continua sendo branco e o seu folículo que tinha cor e no processo do envelhecimento desse folículo, da mesma forma que ele deixaria de produzir cor na área doadora, ele vai ficar branco também na área receptora, né? Tanto da coloração quanto da forma. Tem paciente que pergunta, como que o meu cabelo vai ficar? Ele vai, do formato, né? Vai ficar liso? Vai ficar mais ondulado? Vai ficar exatamente como ele era na área doadora. Ele funciona como ele funcionaria lá atrás. Exatamente. Tem várias perguntas aqui, já estão caindo essas perguntas. Mas eu vou esperar chegar algumas mais para perguntar várias. E só mais um ponto também do cabelo branco que é legal falar, que quem tem o cabelo totalmente branco, né? Nós pintamos, né, no dia da cirurgia. Então passa o tonalizante. Explica por quê, Alan. Não, é isso. A gente... o cabelo branco, a gente não consegue visualizar direito no microscópio. E no foco também, né? O foco da luz muito forte. Então a gente não vê a raiz direito. Então a gente precisa tonalizar só a haste, cabelo aquele milímetro, só não muda nada para o paciente. Mas aí a gente consegue localizar esse fio, ver o ângulo do fio quando a gente coloca o fio. Aí já vou aproveitar e responder só uma pergunta aqui. O paciente perguntou aqui. Então, como é o segredo da naturalidade? Porque eu fico falando. Eu acho que eu falo muito do natural. Mas o natural, assim, tem tantas coisas. É uma especialidade. Realmente nós estudamos o natural. Então, eu posso ficar aqui horas e horas falando dos parâmetros da naturalidade. Hoje foi bacana lá no centro cirúrgico. Eu
Eu tava lá, fui tomar no intervalo, fui tomar um café, encontrei com o anestesista, o paciente nosso, que a gente operou. Ah, que legal. Que operou faz 1 ano e pouco, e ele não teve tempo de passar no retorno. Natural que eu não consigo identificar que fez transplante. Eu fiz o transplante de cabelo nele e eu não consigo ver aonde eu fiz o transplante de cabelo dele. Então ele tá todo lindo, bonito, só consegui por fotos. Aí a gente foi ver fotos e tal. E ele sabe, depois eu vou ligar pra ele que eu tô falando dele aqui. A gente viu fotos. Qual dia que você operou? Eu vi aqui já no meu celular, a gente viu fotos dele. Falei, caramba, eu coloquei cabelo ali porque tava cabeludo ali. Bacana. Ele tava cabeludo e eu não sabia que tinha colocado cabelo. Então, não lembrava, né? Depois de tanto tempo. Não, então assim, o transplante, quando nem mesmo o cirurgião detecta onde colocou os fios, é que realmente vem a naturalidade máxima. Com certeza. E o natural realmente do transplante é um objetivo máximo. Então tem a coisa do número de fios, mas isso depende tanto de paciente para paciente. Agora, todos os casos têm que ficar naturais. Então, primeira coisa, extração 1 a 1. Extraímos 1 a 1. Muito delicado, com instrumentos mais delicados do que o normal. Tem o normal, que a maioria dos cirurgiões a gente acostumou a extrair, mas a gente evoluiu para mais delicado, porque assim... nós descobrimos que a gente consegue extrair mais fios sem danificar a área doadora. Sim. E aí, colocar 1 a 1 nos ângulos perfeitos. Os ângulos perfeitos são um dos segredos do natural. Só que tem muitos outros detalhes. Então, cada tipo de fio em cada região. Os fios mais finos, com os micrômetros mais baixos, 50 micras para baixo, 40 micrômetros, 30 micrômetros, eu os posiciono numa área de transição, da onde não tem cabelo para onde tem cabelo, de uma forma bem assim, aleatória, irregular, muito especial, né? Isso é muito especial, é um estudo do natural. Então, quando a gente junta o ângulo, o tipo de fio, aonde a gente coloca a linha frontal, se o fio é mais grosso ou mais fino, eu vou dar um blend. E tudo isso, assim, tem tanto detalhe que não dá pra ficar falando. Se você olhar a minha linha, assim, metade da cabeça é diferente do outro, totalmente irregular, por isso, sua né? É irregular, né? É bem irregular e é o natural. Porque isso é o você deixar uma coisa retinha, parece que colou uma prótese ali, né? Que colou uma peruquinha. Então... Tem paciente que tem, né, as irregularidades, eu falo assim, mas aqui é meio diferente. Eu falo, a gente pode até simetrizar um pouco, mas o irregular, o diferente, é muito bonito. Você já viu, Mayra, tem umas fotos de celebridades assim que fizeram, acho que na dermatologia fizeram espelho assim, um lado igual ao outro. E viu como a pessoa ficou feia. Ficou feia. Angelina Jolie, Brad Pitt, ficou feio. Feia. Um lado igual ao outro quando iguala. Não, um lado sempre é um pouquinho diferente pro outro. E a gente olha e isso dá... É o natural, é a beleza. Simetria não é sinônimo de beleza, né? Quando tá muito simétrico, é esquisito. Exato. Não é mesmo? É proporção, né? Então, tem gente que às vezes chega no consultório e fala, não, mas eu quero colocar cabelo até aqui e fechar. E aí a pessoa não percebe que quer ficar com uma testa pequenininha. E quando nós estudamos, assim, matemática da beleza, que nós falamos na cosmiatria, né? Quando você olha para alguém... Você acha a pessoa bonita ou não de acordo com a proporcionalidade. Então, se a pessoa tem alguma coisa assim não proporcional, você fica... Tem alguma coisa diferente, daí pode ser porque tem a testa muito pequena para as proporções faciais. E aí tem tudo isso, assim, o ponto onde você vai colocar, é todo um estudo que faz parte desse resultado final bonito, natural, né? Eu sempre falo para os pacientes... Depois de 1 ano do transplante, não é para as pessoas olharem para você e falarem, fez transplante capilar. É igual quem às vezes faz plástica no nariz. Eu tenho aflição, assim, eu vou conversar com a pessoa e às vezes fico artificial e eu tô conversando e só fico pensando, plástica no nariz. É desesperador, assim. Então, não é para acontecer isso. É para a pessoa só ver que você está bem. Então, nossa, como está bem, tá bonito. E não fez transplante capilar. Então, de jeito nenhum para ficar... Porque tem gente que nós vemos e você de longe vê. Hoje né? em dia é comum, muitos cirurgiões pegaram essa moda de colocar linhas baixas, com pouca curva e um desenho aqui do lateral. Todo mundo é igual. Parece assim um desenho padrão. Linha baixa, meio reta, com uma coisa assim, como se o paciente vai ter 15 anos pro resto da vida. Entendeu? Totalmente artificial. De 1 quilômetro eu olho e vejo assim... Ixi,
Então, esses pacientes que estão sendo operados desse linhas baixas, meio agressivo, assim, daqui a uns 10 anos eles vão ter uma Estranhar, sequela. né? Vão estranhar muito, isso é ruim. Uma outra coisa que me assusta, que você falou da importância de investir em equipamentos bons, de excelência, de última geração, que quando nós tiramos o folículo daqui magrinho, né? Porque para o cirurgião é muito mais fácil fazer com um punch grandão, né? Você não perde nenhum fio, é muito mais fácil. É muito mais difícil você usar o punch, que é o bisturi, né? Circular, para quem não sabe o que é punch. Fininho, porque você não pode errar o ângulo, senão você corta ele no meio, você tem que entrar muito certinho. Só que aí o folículo, o fio, ele sai fininho, sem excesso de pele, sem excesso de gordura. E se ainda tem, nós fazemos a lapidação ao microscópio, né? Nós tiramos o excesso dessa pele. Por quê? Para sua pele não ficar marcada. Eu recebo muitos pacientes que às vezes fizeram cirurgia em outro lugar, não estão satisfeitos, e ao olhar para a testa, né, para a linha do cabelo, é como se fizesse um andar. Então, porque colocou ali uns tufos, uns enxertos muito grandes, a pele fica marcada, né? Fica parecendo uma casquinha de laranja também. Então, tudo isso está envolvido no resultado da naturalidade. A sua pele não ficar marcada, sua cicatrização ser adequada e aí a distribuição e a ordem dos fios. Essa é tão importante. Agora no Congresso de Belo Horizonte, tinha tantos bons especialistas, fiquei tão feliz. Tão bom, né? Então, não, porque a gente fala, não, tem algumas cirurgias, às vezes, né, não tem os parâmetros que a gente gosta mais, mas tem cirurgiões maravilhosos no Brasil. O Brasil está bem servido de excelentes cirurgiões. Então, agora em Belo Horizonte, troquei muita figurinha com cirurgiões assim, maravilhosos e cada um tem o seu insight, né? Alguma coisa que ele contribui para especialidade. Fiquei tão feliz mesmo. É uma troca de experiências, né? Super dos materiais. Que material você gosta mais? Ah, mas eu sei lá quem, o cirurgião lá da Coreia tá usando um outro material. Mas como é que você sabe? Ah, porque eu vou pro congresso lá na Coreia e eu vi, ou eu fui pro congresso. Então a gente troca muita figurinha. Sim. Isso essa camaradagem assim ajuda muito a cirurgia. E são muito. colegas de confiança, né? São pessoas que você confia. Eu vi muita coisa, principalmente a parte clínica. A parte clínica foi fantástica. Foi fantástica. A gente teve muita aula da parte clínica. Conheci uns colegas que eu não conhecia, né? Não tinha contato, assim. Colegas um de Goiânia, outro de Manaus, e colegas muito estudiosos, assim. Então, é muito gostoso ver que a especialidade, ela vai, de certo sentido, melhorando, né? E assim a gente consegue entregar resultados melhores. Porque um paciente satisfeito, ele chama 100 amigos que olham e gostaram e vão operar com todo mundo. E esse é o mundo ideal, né? Na internet tem muitas fotos, nós mesmos colocamos para as pessoas conhecerem nosso trabalho, mas quando você conhece de perto alguém que fez a cirurgia, você acompanha todos os passos, né? Então, os fios do transplante que vão cair, você observa o crescimento. E aí, o resultado final é o mundo ideal, você acompanhar de perto, assim. E aí, quando vários pacientes falam, né? Nossa, meus amigos viram o meu transplante, eles querem fazer, ficou muito bonito, muito natural. Então, quando você vê ao vivo, é muito bacana. É legal, né? É bem legal. E muita gente começando. Até é bacana, a gente lançou agora Nós lançamos, né, o nosso próximo curso. Isso aí, né? hands-on. Nosso hands-on. Vai ser muito bacana, o FUE Academy. E lá a gente vai mostrar tanta coisa, a gente entrega tanta coisa bacana do como performar, né? Como fazer o transplante ficar natural, ficar lá bacana. E a gente mostra os punches, como é que funciona, os materiais. Isso é tão rico. Tem tanta coisa. A cirurgia, assim, quando o pessoal olha, a gente está fazendo tudo bacana, assim, parece que tudo flui muito orgânico, mas é porque a gente já usou aquilo, já usou aquilo. Então, eu estou bem animado pro nosso curso, nosso próximo curso. Contando um pouquinho da história, né, que nós recebemos muitos
pedidos de colegas médicos, às vezes os residentes que estão fazendo dermatologia, cirurgia plástica, né, mandam mensagem: posso acompanhar com vocês? Como você aprendeu a fazer transplante capilar? Então, eu fiz a pós-graduação, você aprendeu em congressos no mundo inteiro, né, Alan? Então, são anos de formação e de experiência. Eu mesmo fiz pós-graduação, mas era uma coisa muito básica, e eu já falei isso para você, né? Eu não esqueço, assim, o primeiro dia que eu entrei no centro cirúrgico da Clínica Wells, que eu fiquei encantada com todos aqueles instrumentos e a equipe gigantesca e tudo de qualidade, muito refinado. Parecia outro mundo Dá mesmo. uma assustadinha também da equipe, né? O mundo de excelência. É muita gente, demais. Né? Então... Para quem está começando, então, uma colega hoje me mandou. Então, um irmão é dermato, o outro é plástico, e eles já fazem, mas muito pouco, estão começando. Então, para ter esse contato com essa experiência, um transplante de outro nível mesmo, é uma super oportunidade para crescer em uma escala gigantesca, né? É mais então, rápido, né? É mais com rápido. certeza. Porque assim, é que você falou, é bem legal a história, assim, como eu fui aprendendo, né? Fui até pro Alasca. Olha Será só, que eu falei isso Alasca? no Não, último podcast? eu não vi. Sei lá. Então, assim, eu fui todos os congressos que podia ir no mundo. Sim. Porque cada congresso que eu ia, eu aprendi uma pérola, que a gente fala. É termo em inglês, né? Eu aprendi uma pérola, ou seja, uma super coisa boa, assim, um movimento de mão. Então, às vezes eu ia para um congresso lá nos Estados Unidos, aí tudo que eles falavam eu já sabia, assim, meio que repetiu tudo, só que aí o cirurgião vai e faz um movimentozinho assim, fala: opa, foi diferente esse movimento. Sim. Mas por que você fez isso? Porque aqui, sei lá, esse ângulo ali, e isso contribui para a clínica. Caramba, por causa desse movimento, salvou o meu congresso, salvou tudo. Legal. Então, quando nós chegamos e entregamos muita coisa, muita informação, é um aprendizado acelerado que eu acho bacana, né? Poder entregar isso. Antigamente a gente ia muito assim, passo a passo, cada ano aprendendo um pouquinho mais. Hoje em dia, quem quer vai em frente, né? Quem quer vai adquirindo informação, mas para tudo também, né? Hoje em dia tem as mídias e tem tudo. E acho muito bacana como nós organizamos o curso, porque o embasamento teórico é essencial para você conseguir avançar, né, na prática. Então, nós já fazemos um dia de teoria, tanto antes, né, nós já vamos preparar o material para as pessoas estudarem antes, tanto o dia do teórico, nós preparamos e organizamos as aulas do que é essencial para eles terem o melhor aproveitamento daquela prática, né? Então, explicar os equipamentos, os materiais que vão ser utilizados, um pouco do preparo pré e pós-operatório, para já chegar com uma carga de aprendizado bacana para aproveitar ao máximo o dia, né? Porque se uma pessoa que não tem noção nenhuma, posso acompanhar um dia de transplante capilar com você? Vai ver, vai achar legal, mas o que realmente vai aprender, né? Não sabe o que precisa aprender. Então, ter esse preparo para... não vai pegar tudo, para aprender as nossas diferenças, né? Os nossos diferenciais. Deixa eu ver aqui mais uma pergunta. Para almoçar? Será que ele está perguntando do paciente para almoçar? Tem umas histórias dessa. Tem gente que come, né? Eu acho que quem faz acordado come. Quando eu fui lá pro Canadá, Estados Unidos, Canadá, Europa, tudo só anestesia local dentro do consultório, sem nada, assim, meio a seco. Perfeito. Tá? Mas eles foram aperfeiçoando, o paciente vê televisão e tal, a gente faz diferente, eu não gosto assim. Mas, enfim, é como funciona lá. E aí, então, o paciente opera e período da manhã, faz a extração, acabou a extração, ele faz um lanche. Eu lembro que fui lá no Canadá, fui no cirurgião, ele serviu um lanche, mas aquele mega hambúrguer. Sei, um Big Mac. Hambúrguer, não, muito maior. Não, um hamburgão. Não, muito maior. Hambúrguer americano, sei lá o que é, hambúrguer gigante. E lá tudo vem batata frita. Então, aquele hambúrguer gigante. Com batata frita no meio da cirurgia. Com batata frita no meio da cirurgia. E comeu tudo, tá? Ficou assim, e depois continuaram a cirurgia. Foi muito diferente. Muito diferente. Aí, quando eu voltei, olha que legal. Eu voltei lá dos Estados Unidos. Alguns pacientes devem lembrar, se quem estiver assistindo.
Voltei de lá e também fiz um pouco esquema americano. Tá. Tanto que num congresso lá de Fortaleza, ó que legal, faz tempo, não sei, faz 4, 5 anos, a minha aula foi sobre transplante capilar, somente com anestesia local, mais nada. E tinha um americano lá, foi legal porque a gente trocou figurinha, ele fazia igual a mim. Mas tem um intervalo, né? E aí, como eu vi lá nos Estados Unidos e Europa, do hamburgão, eu pedi um hamburgão gigante também. Aqui legal. tem, se for procurar, aqui também tem os lugares de hamburgão gigante. Só que não, aqui, sei lá, os pacientes não estão acostumados. O paciente comeu um pouco, passou mal. Ficou passando mal depois da cirurgia e tô com ânsia de vômito, comeu um negócio. Não deu certo o estilo americano. Não, o estilo americano aqui não dá certo. Aqui não dá certo. Não. E aí, claro, né, a gente não faz aqui, para responder a pergunta, né, quem me perguntou, o paciente não almoça porque ele fica confortavelmente cochilando. Sim. A gente faz uma sedação com o médico anestesista que dá uns remedinhos, ele se sente tão bem assim, é incrível. Não sente nenhum desconforto, inclusive, nenhuma picadinha. É maravilhoso, é gostoso. Nosso procedimento, assim, é um passeio. O paciente é o dia de pôr o sono em dia, é o dia de descansar. pôr o sono em dia o paciente. Agora, eu não sei se perguntou se almoça, se a gente almoça. Mas é até importante lembrar que tem que ir em jejum, né? Eu sempre ligo para os pacientes no dia anterior, não esquece do jejum. Não, tem que então, a partir das 10 da noite, vai de jejum, justamente porque tem a anestesia, né? A sedação venosa ao longo do dia todo. Então, como fica mais sonolento, não pode ter nada no estômago, tem que estar de jejum. Mas talvez ele perguntou se a gente almoça. Eu, café. Às vezes eu fico gravando os vídeos assim no intervalo, porque a gente tem intervalo. É bacana assim a estruturação do transplante. A gente tira os fios. E essa é um ato totalmente, explicitamente 100% médico. A gente tem que tirar os fios. Sim. Ok, não existe outra possibilidade. E aí, depois nós fazemos as micro incisões. Ou seja, é tudo muito pequeno, a gente nem vê a olho nu. Então é muito, muito sofisticado. A gente faz os espacinhos para colocar os fios de cabelo. Só que aí depois tem um trabalho de equipe das instrumentadoras. Essa é a hora que a gente sai para tomar café. Dependendo do cirurgião, pode comer um negocinho rapidinho. Porque tem toda 1 hora e meia, 2 horas que as instrumentadoras estão encaixando os fios onde a gente fez o micro espacinho. Isso. Então é um trabalho que demora mais de hora. 1h30, 2 horas a colocação. Então nessa hora que eu já fiz o orifício no ângulo perfeito, tudo, então simplesmente é um trabalho de encaixe e uma orquestra. Sim. Então quanto melhor a equipe, vai mais rápido, de forma mais bacana, tal. E essa hora a gente pode sair, comer um negocinho, tomar café. Eu tomo sempre uns 2 cafés. Então talvez ele perguntou se almoça. Geralmente eu como um lanchinho rápido e volto também. Eu participo da colocação dos fios. Mas eu também. A gente participa, né? A gente participa, não tem como. Então essa é uma coisa também especial. É diferente, né? De cada médico para cada médico. Mas a gente, assim, a gente nunca descansa, né? Então eu vou tomar café, volto assim, mas elas estão encaixando, mas depois eu volto e eu mesmo encaixo os fios da arte, que são os fios da finalização da frente. Você fala muito disso, da finalização nela, porque às vezes, por mais que você já fez essas incisões prévias, né, que são como se fossem os espaços onde serão colocados os fios, mas depois você vê, nossa, mas acho que faltou um aqui, um ali. Então, são esses detalhes do final que dá esse refinamento para deixar ali a frente bem bonita, bem natural, né? Olhar no final. Eu olho assim e falo, aqui podia ter mais um fio. Sim. Poxa, mas se o cirurgião fez tudo e depois foi embora, não tem essa possibilidade. Exatamente. Então, como se fosse uma revisão final, né? Aqui eu vou dar. Então, sempre já é nosso ritmo já. As instrumentadoras deixam um número de fios reservado para o meu finalmente. Então, o meu finalmente, eu entro e vou colocando fios conforme a arte de cada linha frontal, o jeito que a gente coloca. Então, tem uma arte ali para colocar. Então, aí, quando não tem um padrão, porque você coloca fios num padrão certinho, vai dar para perceber que não é natural. O natural é não ter padrão. Então, é uma arte de padronizar algo que não tem padrão. Então, essa é a nossa cirurgia. É dar esse refinamento. Então, eu gosto muito. Mas
respondendo a pergunta, dá pra almoçar sim. Só o paciente que não almoça, mas ele tá tão de boa, tão confortável. E assim que termina tá a cirurgia, pode dormindo. comer. Já vai Depois comer ele lá no come. hospital. Come lá o E negócio. depois que vai pra casa, se quiser comer de novo, pode comer de novo. Não, vai jantar. Tal. Claro que é uma coisa leve, né? Deixa eu ver aqui mais perguntas. Sem hamburgão americano. Não, hamburgão americano não dá. Hamburgão americano... Sempre assim, tem muito paciente que quando eu falo assim, põe a sua pergunta aqui no Instagram, pergunta, quanto que é o preço? Eu acho que tipo 30%, 40% é o preço. Gente, os preços, assim, é simples. Entrar no nosso... Ligar pra clínica e lá eles podem dar um parecer, tal. Mas, olha só aqui, uma pergunta boa. Os cabelos que saem, que a gente tira, depois eles voltam a crescer? É uma pergunta que a gente escuta bastante, né? Se os que foram transplantados? Os cabelos que retirou voltam a crescer? Nós recebemos mesmo. Por mais que fale tanto disso, continua sendo uma dúvida, mas acho que né? é uma super dúvida. Então, o folículo, ele é como se fosse uma transferência. Então, o cabelo que nós transplantamos vai a haste do fio, a glândula, todo o tecido que envolve esse fio. Então, ali ele não nasce mais. Ele vai funcionar ali na frente como ele funcionaria lá atrás e não volta. Por isso que tem todo esse cuidado do planejamento da extração, para você tirar esses fios de uma forma regular, para não concentrar os fios e surgir um buraco, né? Uma falha ali. Então, é todo um planejamento da extração dos fios para que essa área doadora ela fique de uma maneira regularmente distribuída, para não deixar nenhum sinal de falha, porque o fio que nós tiramos não volta. Ele não volta, né? Se voltasse... O que você acha? Como É uma plantação, né? Uma plantação infinita. Tirou, nasceu mais. Você já imaginou? Ia ser, pra gente, maravilhoso. Maravilhoso. A gente tira um montão de cabelo, tira quase tudo, coloca um montão de cabelo na área calva, volta daqui a 6 meses, tira mais ainda, coloca mais. Ia ter, tipo, só... Nunca tinha pensado nisso. Elvis Presley no mundo. Exato. Não ia ter mais careca nunca mais. Nunca mais. Ia ser Cabelos legal, hein? infinitos. Ia ser legal se voltasse esse cabelo. Nunca tinha pensado nisso. Não, e tem essas perguntas. Posso pegar do cabelo do meu meu amigo? Irmão? Ou do meu amigo cabeludo? É uma E boa aí? pergunta. Não pode porque rejeita, né? O fio rejeita. Mas... O corpo enfim, rejeita, né? O corpo rejeita, mas se for de irmão idêntico, geneticamente idêntico, aí pode, né? Eu já vi relato de caso de irmão e rejeitou. É mesmo? De irmão geneticamente idêntico? Eu não sei se eram gêmeos idênticos. Não, mas aí quem que ia fazer o transplante? Se não for gêmeos idênticos. Eu já teve relato em congresso sem ser gêmeos idênticos, mas aí não pega. Não, o corpo rejeita. Tá, é que eles devem ter suposto que como eram gêmeos, não idênticos, mas tinham muitas semelhanças, será que o corpo ia rejeitar? Porque era quase igual? Não é igual, porque não é gêmeo. Só que aí acabou rejeitando, foi Rejeitou, isso? Perdeu. Dentro de alguns anos caiu quase tudo e dá foliculite, inflamação. Sério? Não é bacana, Sabe uma coisa interessante, esse negócio de gêmeo idêntico? Tem gêmeo idêntico, que é a mesma genética, né? Um tem muito mais cabelo que o outro. Aí é o ambiente. É um cara que é diferente. Menos estresse ou mais estresse. Eu tenho vários pacientes gêmeos idênticos, o cabelo dele... Tem vários que são iguaizinhos, ok. Mas tem muitos que o cabelo é diferente. Um é mais cabeludo que o outro. O fator ambiental, e geralmente, eu perguntei, mas quem é... mais estressado. Quem é mais estressado aí? Aí geralmente, se acerta na hora. Quem tá mais cabeludo é o mais tranquilão. Olha aí. Você já viu? Você já operou? A gente Não. já operou. Eu já operei vários gêmeos. Eu já operei gêmeos, mas os dois tinham calvície bem parecida. E isso é bacana, né? Que uma vez eu fui no congresso da Academia Americana de Dermatologia. E uma aula inteira da sessão de cabelo, uns 40 minutos,
foi sobre a importância de você buscar formas ativas de diminuir o estresse. É Então, mesmo? tanto o estresse físico como emocional, né? O que é o estresse físico? Mas quando foi isso? Então faz esse uns congresso? 2-3 anos, faz tempo. Foi no de dermatologia, De mas sobre dermatologia, cabelo. sessão de cabelos. Que interessante. E porque o estresse oxidativo, né, que promove envelhecimento da pele, do corpo como um todo, também leva à queda de cabelo. E em uma pessoa que tem calvície, quando você tem queda crônica de cabelo, não necessariamente quando isso melhorar, você recupera aquele volume. Diferente de quem não tem calvície, que às vezes vai recuperar, né? Então, não adianta eu falar para a pessoa, você tem que ser mais tranquilo. Não, é buscar formas ativas mesmo. Então, controlar o sono, 8 horas de sono por dia, alimentação, tentar comer menos alimentos processados, alimentação mais natural, regrada, buscar uma atividade física que você goste e praticar regularmente. Então, para diminuir o estresse mesmo. Que legal, hein? Muito legal. Eu nunca vi isso em nenhum congresso nosso de cabelo. É verdade. Nos de transplante não falam. Que interessante. Era de Quem que dermatologia. deu essa aula? Uma dermatologista? Depois eu separo até o artigo para trazer pra gente. Muito legal. Eu não lembro de cabeça, Porque mas essa é foi uma muito pergunta bacana. que já me vem assim na cabeça. Será que, tipo, a gente faz tratamentos, né? Mas se a gente incorporar algo, fazer uma mudança no paciente, tipo, você tem que dormir melhor. Tem que Sim. dormir. Vamos regrar. Será que isso a gente tem melhora nos nossos resultados de tratamento? Uhum. É uma boa pergunta, né? Sim. É que é difícil mudar o Para quem hábito tem do queda paciente, de né? cabelo, melhora bastante. Para quem se fala, meu cabelo cai muito, faz tempo, não tá melhorando, é muito importante. Tentar diminuir esse estresse físico. Então, privação de sono, dormir pouco, se alimentar mal, tabagismo. Então, várias questões que pioram a sua saúde como um todo e vai refletir no cabelo, né? Porque é como se o cabelo não fosse essencial para a nossa sobrevivência. E aí, se você está vivendo de uma maneira que está gerando mais estresse, o corpo vai destinar a nutrição, as reservas para quem precisa mais, né? Para os órgãos vitais. E o cabelo e as unhas acabam sofrendo Sofre mais. primeiro, né? Exato. Sofre Primeiro e mais. Gostei disso. Essa pessoa aí de ser legal ela ser convidada nos nossos congressos, né? Será que evoluiu? Eu vou buscar isso. Teve mais estudo, alguma coisa assim? Uhum. Achei muito bacana. Muito legal. O congresso Legal. tem tanto, né? Tem tantos especialistas, né? Agora no nosso congresso, a gente também teve uma palestra da Ademir sobre arte. Arte Olha só, no transplante de cabelos. que legal. Muito legal. Inspiradora, né? Muitas referências de quadros, sabe? De arte mesmo, mostrando como é impactante a perda capilar, sabe? Como impacta mesmo. E muitas vezes negativamente, pela autoestima, tudo, né? Muita gente leva na boa também. Perde o cabelo e tá de boa. Mas tem isso na arte. Muitas pinturas famosas retratando, né? Como a perda de cabelo piorou a vida da pessoa, né? Ao longo da história tem várias referências da força do cabelo, né? Então, os reis na França que usavam aquelas perucas enormes, gigantescas, né? Branca, né? Imponentes. Então, assim, era um símbolo de força, de poder. Né? Então, tem várias referências mesmo sobre isso. É muito bacana. E que talvez está no inconsciente relacionado com tudo isso, né? Com como você se acha bonito, se gosta, né? É interessante. Ele mostrou várias coisas, assim, de arte. Eu já lembrei também, assim, vários desenhos animados, né? O vilão... Geralmente o vilão tem menos cabelo. E o mocinho, quer dizer, o herói é o Brad Pitt. Mega cabeludo. Isso que o herói geralmente é mega. Tem alguns que são calvos, vai. Popeye. O Popeye, olha legal. Viu? Boa referência. Não, tem um cara de ação que faz filme de ação. Que ele é bem calvo, bem careca. Eu tô com a imagem dele na acho que é. Na minha mente agora de cabeça eu não lembro. Faz filme de ação. Mas o resto é cabeludão, né? O resto, os galãs, são mega cabeludos. Mega cabeludos, que legal. E a gente conversou também sobre... a gente teve um simpósio, uma mesa redonda de micropigmentação. Que a gente treinou
em pele artificial e tal. Ah, bacana. Bem interessante. No congresso do WFI, né, do World FUA Institute, teve também uma sessão de micropigmentação. É muito legal para quem já fez a cirurgia de FUT, que tem aquela cicatriz linear. Então, é bacana você associar a micropigmentação, ajuda a disfarçar, né, a cicatriz. Tem gente que não usa o cabelo curto porque tem vergonha, não gosta de expor aquela cicatriz de um transplante antigo. E é uma ferramenta bacana tentar, né, a micropigmentação para camuflar. Camufla, né? Uhum. A gente teve um curso legal com uma super micropigmentadora e mostra muito isso, né? Camuflar regiões. Achei muito interessante. Quando bem feito, a micropigmentação eu acho fantástica. Uhum. Porque, assim, mas é uma arte uma também. ilusão ótica, né? Parece que tem. Porque faz uns pontinhos assim e Micropontos, tira né? o contraste Uhum. do couro cabeludo. Eu gosto muito assim, se alguém fizer, é a região onde tem um certo cabelo. Talvez não ficou tão cheio, ou de repente um transplante que tem uma área que não é tão densa e ele quer tirar um pouquinho o contraste, eu acho legal. Em alguns casos também que tem contraindicação para fazer o transplante, né? Para quem tem doenças do couro cabeludo, pode ser um... Olha lá, Pode ser um o Edu falando, 5 minutos. Passou muito rápido. Muito. Isso aí. Passa a hora voando. Mas o que você estava falando do... Não, que em alguns casos que a pessoa não pode fazer o transplante, a micropigmentação pode ajudar, né? A corrigir algumas questões. Ajuda bem. Nossa, tá cheio de pergunta aqui. É que eu acabei de colocar no meu Instagram sobre o nosso curso. Então, cheio de pergunta sobre o nosso curso. Acho que mas é que eu coloquei hoje. Na semana que vem nós podemos... e nós teremos uma reunião só para isso, né? Então, tem o link para o pessoal se inscrever. E nós vamos entrar em contato e agendar uma reunião com todos para tirar as dúvidas, para explicar detalhadamente como será tanto a programação científica quanto a prática do curso. Então, as perguntas do curso, fiquem tranquilos que teremos um tempo só para isso. Essa lista de espera que estão perguntando. Mas, enfim, tem muita pergunta assim, mas calhou. Justo hoje eu coloquei. Mas é isso, né? Tem muitos médicos que querem se aprimorar, né? Acho tão bacana isso e vão a mais, fazem cursos com o médico. A gente quer compartilhar experiência, né? E médicos querem aprender o jeito assim do transplante natural. Muito, muito legal. Muito bom. Ó, como uma hora passou rapidinha. 1 hora falando. Terceira sala cirúrgica. Mais uma sala de cirurgia de transplante. Muito, muito bom. E vamos ter muito mais, hein, Mayra? Tem isso muito aí. assunto, Na próxima vamos tentar vir nós 3. Eu, você e a Flávia. Ia ser bacana, hein? Vamos marcar. Nós 3 aqui. Nossa, vai sair muita conversa. Time Wells em peso. Vai sair muita conversa. Muito bom, gente, ó. Até a próxima. Até a próxima.